Oi, gente, bom dia. Como vocês estão? Como foi o final de semana? Tudo tranquilo? Bom, vamos continuar nossa aulinha de português, né? Agora aí no finalzinho da página 51, né, nesse um pouco de gramática, o livro começa a falar um pouco sobre substantivos, tá? Então vamos ler juntos aí o que o livro está trazendo. Substantivos. Observe como a palavra gênio foi escrita neste trecho da piada, tá? Aí é aquele trechinho daquele texto que a gente estudou na segunda-feira passada, tá? Era aquela piadinha. Então vamos, disse o gênio, pegando na mão do garoto e começando a andar. Não, assim não. Eu quero chegar rápido, seu gênio. Bom, vocês podem identificar, a palavra gênio está em negrito, né, em ambas as situações. E a única diferença entre elas é que aqui, nesse primeiro, gênio está escrito com G minúsculo. E no segundo, como G maiúsculo, né? Então aí, na própria sequência, o livro está explicando o que está acontecendo aí. Vamos ler. Lá na outra página agora. Nesses dois casos, a palavra gênio foi empregada para nomear seres. No primeiro emprego, ela faz referência a todos os seres que pertencem a uma mesma espécie, a dos gênios, ou seja, seres que supostamente têm o poder de realizar desejos. Bom, o que está querendo dizer com isso? Aqui, quando ele diz, ó, então vamos, disse o gênio, pegando na mão do garoto, começando a andar. Por que aqui está minúsculo? Porque aqui esse gênio ele está sendo usado para empregar, para classificar qualquer gênio, né? Eu não sei de que gênio ele está falando, quem é essa pessoa. Ele está usando o nome geral, da classe geral, do que são gênios, né? Aí até o textinho está explicando, né? Ou seja, seres que supostamente têm o poder de realizar desejos, tá? Então, quando ele fala aqui, disse o gênio pegando na mão do garoto, ele está simplesmente querendo dizer o gênio, tá? Não especificando que gênio é aquele, mas a gente sabe que é algum gênio. Continuando a leitura. No segundo, a palavra está sendo usada como um nome próprio, indicando especificamente aquele personagem. Daí ter sido escrita com letra inicial maiúscula. Então, gente, agora, esse gênio escrito pela segunda vez, vamos lá. Ó. Não, assim não dá. Eu quero chegar rápido, seu gênio. Dá a entender que gênio é o nome dele, né? Ele está utilizando o gênio aí como se fosse o nome daquela pessoa. Ele fala seu gênio, né? Ele está falando especificamente daquele gênio, como se fosse o nome dele. Então, a gente sabe que quando a gente escreve, né, um nome próprio, um substantivo próprio, a gente sempre coloca a letra maiúscula, né? Então, a diferença é essa. Aqui, na primeira parte, né, onde está em negrito, disse o gênio, ele está querendo dizer que é um gênio, não está te dizendo que gênio é esse, é algum gênio, está generalizando. E aqui, a pessoa da fala, ela está falando seu gênio, né, como se aquele ali fosse o nome dele, tá? Continuando, né? Chamamos de substantivo a classe de palavras com que designamos os seres, tá? Aí a gente tem a classificação dos substantivos, tá? Existem diferentes tipos de substantivos e agora a gente vai ver quais são eles. O substantivo pode ser classificado em próprios ou comuns, concretos ou abstratos e coletivos, tá? Então aí o primeiro, substantivos próprios dão nome a pessoas, a lugares e animais. São próprios porque indicam um só ser de cada espécie. O que está querendo dizer com isso, né? Um só ser de cada espécie. Como eu disse no exemplo lá do textinho, né? Quando ele fala ali o seu gênio, ele está falando daquele gênio, daquela pessoa ali, né? Como se aquele ali fosse o nome dele. Então, isso de indica um só ser de cada espécie, eu posso dizer, por exemplo, Rafael é um substantivo próprio. Por quê? Porque eu sou um ser humano, né? Mas eu sou um ser só da minha espécie. Meu nome é Rafael e eu sou a única pessoa que sou eu. Ou seja, é a especificidade, né? É um ser só, né? Por exemplo, também, ele está dando aqui o nome Totó, né? O nome de um animal de estimação. Aí Totó, Belinha, um nomezinho de qualquer animal de estimação, ele sempre vai ser também um substantivo próprio, porque ele é um nome específico daquele ser, tá?
No comum, ele pode ser um gato, pode ser um cachorro. Isso aí é o substantivo comum. Mas o substantivo próprio é o nome daquele ser, é o nome que a gente atribui, tá bom? E ele dá outro exemplo aqui também, Bahia, né? A gente sabe que o nome de lugar também é um substantivo próprio. Até por isso a gente escreve sempre o nome de um lugar, Campo Grande, Bangu, Santíssimo, sempre com letra maiúscula. Os substantivos próprios sempre vão ter o início da palavra com a letra maiúscula, tá bom? Aí, segundo, substantivo comum. Já comecei até a falar um pouquinho. São comuns porque indicam todos os seres de uma espécie. Exemplos: gato, flor, sabonete. Aí, quando ele diz gato, por que gato é um substantivo comum? Porque gato, existem várias raças de gato, existem vários nomes de gatos, vários tamanhos, vários. Enfim. Então, o comum é gato. Eu sei que aquilo ali é um grupo de gato. A mesma ideia que ele deu do gênio lá na primeira escrita, quando o gênio estava com letra minúscula. Ah, seu gênio não, né? Qual foi que ele falou? Disse o gênio. Não sei que gênio é esse, mas sei que ele é um gênio, uma pessoa que realiza aí os desejos e tal. Então, o comum a gente usa para generalizar, tá? Por exemplo, também ele fala sabonete. Por que sabonete é comum? Porque tem sabonete líquido, tem sabonete em pedra, enfim, e a gente não sabe do que ele está falando. Estou dizendo ali o comum, tá? Que é a generalização. Agora, substantivos concretos. Existem independentemente de outro ser. Por exemplo, casa e cadeira, né? Que o livro está dando. Independente de outro ser. Por quê? É concreto, tá? É algo que é concreto, é algo que é fixo, é algo que não muda. A casa vai continuar sendo uma casa, independente se eu tiver, por exemplo, uma cadeira dentro da casa. A casa continua sendo casa. Se eu tiver uma cadeira e não tiver uma casa, a cadeira continua sendo cadeira. Então, é algo que não muda, é concreto. Para vocês entenderem melhor, vou falar um pouquinho agora já do substantivo abstrato, tá? Aí, a diferença é essa. O substantivo comum, ele não depende de nenhum outro para ser. Perdão, o substantivo concreto, ele não depende de nenhum outro para ser concreto. O abstrato, ele depende. Por quê? Existem na dependência de outro ser. Exemplo, beleza. Podemos observar a beleza de uma pessoa, mas beleza sozinha não existe. O que quer dizer? Substantivos abstratos, né? A palavra abstrato, ela vem de algo que a gente não consegue materializar, algo que não é concreto, né? É o contrário. Geralmente a gente fala de sentimentos, tá? Quando a gente fala em, por exemplo, em amor, amor é algo abstrato, porque é algo que eu sei que existe, mas se eu pedir para você falar assim, me mostra aí o que é o amor, você não consegue pegar um objeto e falar, isso aqui é amor. Não existe, porque é algo abstrato, é algo que a gente sabe que existe, que a gente sente, mas a gente não consegue materializar, a gente não consegue pegar, tá? Então, um substantivo é abstrato quando ele depende de outro para existir. Por quê? Porque o amor ele só existe quando alguém sente amor por uma coisa. Saudade também é um substantivo abstrato. A saudade ela não existe sozinha. Ela só existe se você sentir saudade de alguém ou de alguma coisa. Entendeu? Ele sempre depende de alguém para existir. Diferente do substantivo concreto, que é o que a tia estava falando, né? A cadeira, ela não precisa que alguém goste de ficar sentada naquela cadeira, né, para ela existir. Ela vai continuar sendo uma cadeira, tá? Então, substantivos concretos e abstratos. E o último aí, substantivo coletivo, né? Mesmo no singular, indicam um conjunto, coleção de seres. Exemplo. Aí o livro dá o exemplo, cardume, né, de peixes, para designar substantivo coletivo. Bom, o que isso quer dizer? Substantivo coletivo, ele é o coletivo de alguma coisa, né? O coletivo de peixes é cardumes. O que isso quer dizer, né? Muitos peixes juntos a gente chama de cardume. Para não precisar falar assim, um peixe, dois peixes, três peixes, quatro peixes. Aí no plural, tá vendo? Dois peixes, três peixes. Eu vou usar um substantivo no singular, que é o substantivo cardume, para designar muitos peixes. Por exemplo, abelha. Né? Quando eu quero falar que tem muitas abelhas, eu não vou falar tenho 11 abelhas, 12 abelhas, 13 abelhas. Eu vou utilizar o coletivo, tá? Que é o enxame. E essa palavra que designa o coletivo, ela é uma palavra no singular, tá bom? Cardume é uma palavra no singular, enxame é uma palavra no singular, para que eu não precise ficar repetindo a quantidade de coisas que eu tenho daquilo, entendeu? Então é isso.
Aí a gente vai fazer os exercícios 1, 2, 3 e 4 da página 52. Aí eu coloquei aqui só a letra A e B da página, perdão, da atividade 2 da página 52, porque eu acho que pode ser a atividade que vocês tenham alguma dúvida, tá? Aqui está pedindo, transforme os adjetivos em substantivos abstratos, né? Como eu falei para vocês, substantivos abstratos são coisas que a gente não consegue materializar, né, de forma concreta, tá? Geralmente é ligado a sentimentos ou coisas que a gente não consegue concretizar mesmo, né? Então, por exemplo, bom, como eu transformaria bom para um substantivo abstrato? Um sentimento seria bondade, tá? Bondade é algo abstrato, por quê? Né? Eu consigo ter ações bondosas, eu consigo ser bondosa com alguém, mas se você me falar assim, mostra o que é bondade, a gente não tem um objeto, alguma coisa que você consiga provar ali materialmente o que é bondade. É algo que está ali no campo das ideias, tá bom? E letra B, rico. Bom, rico, aí já não vai estar ligado a sentimento, mas vai estar ligado a um status, algo que também a gente não consegue materializar. A gente poderia utilizar riqueza, né? Riqueza é algo que a gente não consegue quantificar. Eu não sei que riqueza que eu estou falando, se eu estou falando de riqueza, não sei, de inteligência, riqueza de dinheiro, riqueza de quantidade de sapatos que eu tenho. Então, é algo também abstrato, porque a gente não consegue materializar aquilo ali direito, tá bom? Então, vocês vão transformar esse adjetivo aí em algo abstrato, né? Como eu disse, o bom ficaria bondade, né? Porque é um substantivo abstrato, é algo que a gente não consegue ver concretamente. E é isso que vocês vão fazer aí em todas as letrinhas, tá? Até a letra I. Aí, número 3, vocês vão assinalar, né? Vão marcar um X no que vocês acham. Por exemplo, a primeira palavra, covardia. Você acha que covardia é um substantivo próprio, comum ou abstrato? Aí vai marcar um X lá no quadrinho que representa a opção que você escolheu, tá? Se você achar que é comum, você marca um X. Se você achar que é abstrato, você marca um X no abstrato. Se você achar que é próprio, marca um X no próprio. Tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem. Mas acredito que essas atividades estão bastante tranquilas, tá bom? Beijinhos, beijinho, até amanhã.